Você não está só. Existe alguém que te ama. Deus mandou seu único filho para morrer em seu lugar. Jesus morreu para te fazer filho de Deus. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conheça o amor de Deus. Atos Igreja, Rua Bahia 649, Divinópolis, Caruaru, Pernambuco. Junte-se a nós em nossos cultos, domingos 17 horas, terças, quintas e sábados às 19h30. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja, somente a Escritura. Então, hoje à noite, a gente vai estar dando início a uma série, a respeito do Evangelho. Hoje vamos estar falando sobre os fundamentos do Evangelho. Qual é o fundamento principal e o que é que esse fundamento sustenta? Na Bíblia, nós vamos ver o que foi que Deus fez, como Deus procedeu e a forma que Deus colocou para que esse Evangelho fosse pregado a toda criatura. E nesse Evangelho fosse baseado tudo aquilo que a gente tem direito de vida hoje e no futuro. Como o Evangelho funciona e por qual meio ele funciona. Eu peço a vocês que não precisem ficar em pé, curva a cabeça, vamos orar para dar início. Pai, te damos graças pelo Teu Espírito, que é vivo e eficaz, porque Teu Espírito proporciona que a gente receba aquilo que vem de revelação do alto. Te agradecemos porque o Teu Espírito é a única forma a qual podemos receber algo vindo de Ti. Te damos graças porque o Teu Espírito é vivo, a Tua palavra é vivificada pelo Espírito e é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Te agradecemos porque Tu és bom, Teu amor dura para sempre e por meio da Tua palavra vamos viver em novidade de vida a cada dia. Em nome de Jesus te damos graças e te agradecemos pelo culto guiado pelo Teu Espírito. Quem crê diz amém. Abram lá suas Bíblias em João 14:6. Assim como uma casa ela tem uma estrutura, tem uma base, tem um alicerce, o Evangelho tem um fundamento, tem uma base, tem uma estrutura. E a base do Evangelho é Cristo. A base do Evangelho foi fundamentada, foi colocada em cima do sacrifício de Cristo na cruz. Qualquer Evangelho, qualquer palavra, qualquer instrução de Deus que não tenha Cristo por base não é Evangelho. É um Evangelho falso, é um Evangelho mentiroso, porque Cristo foi o autor e o consumador da fé que salva. Hoje nós somos salvos por meio de Cristo, por meio do sacrifício de Cristo, por meio daquilo que Ele fez. No Calvário Ele consumou a salvação e entregou para a humanidade um novo e vivo caminho. Nesse versículo de João 14:6 diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O Evangelho tem uma base e tem um caminho e tem algo que vivifica esse caminho, que é o poder do nome de Jesus. É o sacrifício de Cristo. E Cristo disse nesse versículo que para entrar no reino, para ter vida, precisa passar por Ele, pelo caminho dele. E o caminho de Cristo foi expresso na cruz, no Calvário. Cristo foi ao Calvário não por vontade própria, mas por vontade de Deus. Quando a gente olha em João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando Jesus estava no Getsêmani, ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, passa de mim esse cálice, mas todo o tempo seja feita a tua vontade, não a minha. Ou seja, Jesus tinha uma vontade, mas ele decidiu cumprir a vontade de Deus, decidiu obedecer à vontade de Deus. E como a gente viu aqui, que foi citado João 3,16, foi por amor. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus, e ele veio e obedeceu por amor a Deus. E por amor é que é estabelecido o novo e vivo caminho da graça. O acesso a Deus hoje somente por Jesus. Não existe outro evangelho, não existe outra forma, não existe outra base.
Paulo, certa vez, escrevendo suas cartas, disse: se alguém lançar um fundamento sobre o que já está estabelecido, tenha cuidado para não estar fazendo besteira, porque o fundamento é Cristo. E se o evangelho for fundamentado em qualquer outra coisa que não seja Cristo, não é um evangelho eficaz, poderoso e verdadeiro. A Bíblia mostra que a mentira tem um pai, que é Satanás, e da mentira provém o engano. E o engano, ele leva a gente para lugares que aos nossos olhos parecem bons, a nossa vontade parece agradável. Mas será que esse lugar, que esse caminho vai levar a gente para um lugar que é bom, agradável, perfeito, que foi dado por Deus? Nossa vida, ela é momentânea, é passageira. Tiago, escrevendo, fala que nossa vida é como um vapor, que a gente está vendo, daqui a pouco some. E será que nossa eternidade tem valor apenas de um momento prazeroso, de uma certa quantia grande de dinheiro no bolso, de algo que vai nos dar uma alegria passageira? Será que nossa eternidade vale só isso? Nós temos que olhar para Cristo e ver que existe algo superior a tudo isso. Cristo, quando estava diante de Herodes e de Pilatos, ele falou algo interessante. Ele disse: meu reino não é daqui, meu reino não é estabelecido por essas coisas que vocês veem natural. Meu reino é eterno, meu reino é superior, meu reino é algo que não é igual a isso que a gente vê ou toca. Não é igual a isso que vocês estão me impondo. Cristo disse: eu não sou daqui, eu sou do céu, meu reino é eterno. Então, quando a gente entende que existe um novo reino para os nascidos de novo, essas coisas passageiras e momentâneas vão perdendo valor. A gente vai deixando de se preocupar tanto com coisa que é corruptível, com coisa que o ladrão pode roubar, a traça destrói e o ferrugem rói. E a gente vai passando a se preocupar com as coisas eternas, que são espirituais. No reino de Deus, as coisas que a gente planta são algo que nem o ladrão leva, nem o ferrugem come e nem a traça rói. São tesouros eternos. E esses tesouros eternos têm que ser baseados, têm que ser fundamentados em Cristo. Porque uma base, se ela for mal usada, a casa cai. A gente vê Jesus dando um exemplo do homem que construiu uma casa sobre a areia, que era aquele homem que escutava a palavra e não praticava, e não considerava. E de repente veio as circunstâncias, bateu naquela casa e derrubou. E a casa caiu e foi grande a ruína e a destruição dela. Mas aquele homem que construiu a casa sobre a base, sobre a rocha, que é Cristo, ouviu a palavra e praticou, esse homem, Jesus disse que é aquele que a casa está firmada, está firme, está rígida, e quando veio os problemas, quando veio as situações, bateram na casa com força e a casa permaneceu lá inabalável, permaneceu firmada, permaneceu firme. Então, quando a gente olha para a base que é Cristo, e nós vemos que fazendo tudo aquilo que a gente pode em cima dessa base, nós vamos ter um resultado que é incomparavelmente melhor disso que a gente vê hoje. O Evangelho hoje, para nós, ele disponibiliza uma vida diferente da vida natural, uma vida diferente da vida que levamos normalmente, que é dormir, acordar, trabalhar, comer, dormir de novo, acordar, trabalhar, comer, dormir de novo. Essa vida que a gente faz normalmente. O Evangelho não se limita somente a isso. Ele nessas coisas, ele faz com que a gente tenha graça para que a gente viva
segundo a palavra nesses lugares. Mas a nossa vida não é limitada somente a isso. Porque se a nossa vida for limitada somente a isso, Paulo diz que somos os mais miseráveis dos homens. Então, se nossa vida se limitar às coisas naturais, nós vamos perecer com o mundo. Nós vamos padecer com o mundo. Em João 11:25, João 11:25, Jesus diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Morrer para Cristo é mortificar a carne e suas paixões. O Evangelho, ele mostra que em Cristo, ainda que a gente morra naturalmente falando, nós vamos permanecer vivos eternamente e firmados em cima da base que é Cristo. Em 1 Timóteo 2,5, 1 Timóteo 2,5 diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Ou seja, o Evangelho é baseado nesse homem, nesse mediador, nessa rocha. Pedro foi questionado por Cristo e disse: o que é que o pessoal de fora está dizendo que eu sou? Aí os discípulos disseram, Pedro e os discípulos, aí eles disseram: uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é o profeta. Aí Jesus perguntou a eles: e vocês? O que é que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro respondeu: tu és o Cristo, ou seja, o enviado de Deus, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala para ele: na verdade tu és Pedro, e sobre essa afirmação tua será levantada a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Sobre essa afirmação foi levantada e erguida a igreja. A igreja foi levantada sobre a afirmação de Cristo ser o Filho do Deus vivo, o Salvador, o enviado de Deus. Sobre essa afirmação, a igreja foi montada, foi levantada, foi erguida. E sobre essa afirmação é que nós devemos firmar a nossa vida, os nossos caminhos, nossos passos, nossas ações. Porque diante dessa afirmação é que vamos basear o real e o verdadeiro Evangelho. Quando a gente entende que a base do Evangelho é fundamentada em Cristo, e que somente por meio dessa base nós vamos ter uma vida condizente à palavra, nós vamos poder viver e vivenciar o poder do Espírito Santo que está em nós, e andar segundo o reino que é firmado em superiores promessas. O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não se baseia no nosso bucho, mas se baseia em justiça, paz e alegria no Espírito. O escritor Paulo, se eu não me engano, fala isso. Ele não falou dessa forma porque ele não é nordestino, mas se ele fosse nordestino ele tinha dito: o reino de Deus não baseia-se no seu bucho, mas se baseia em paz, justiça e alegria no Espírito. Então, se nós entendemos que no Espírito nós temos paz, alegria e justiça, e sobre essa afirmação, sobre essa base que é a palavra, nós andarmos, nós vamos viver como? Em justiça, paz e alegria no Espírito. A base do Evangelho, Cristo, é a palavra. João diz que a palavra se fez carne e habitou entre nós como homem. Cristo. Então Cristo é a palavra. Sobre Cristo nós fundamentamos nossa fé. E se nós fazemos isso, nós vamos viver uma vida segundo o reino dos céus. E realmente vamos cumprir o que o Pai Nosso diz: assim na terra como no céu. Vamos poder vivificar o nosso corpo por meio do Espírito que habita em nós. Vamos poder ter a cura por isso.
vamos poder andar nas manifestações dos sinais, maravilhas e prodígios de Deus, porque Deus, Ele morreu em Cristo, lá na cruz, Ele consumou a obra dele em Cristo, para que a gente tenha a vida de Cristo hoje. Como assim eu vou ter a vida de Cristo? Praticando a palavra, porque Cristo é a palavra. E se você pratica a palavra, você está vivendo a vida de Cristo. É muito mistificado, é muito levantado, é muito feito um show, um mistério e etc e tal, para se viver como Cristo. Mas para se viver como Cristo é simples, é só praticar a palavra. Mas é difícil praticar a palavra. Certamente, se nós vivermos segundo a carne, é. Por quê? Porque nossa carne, ela milita, ela inclina, ela leva para o pecado, porque nela habita o pecado. Mas nós fomos religados e restaurados no Espírito por Deus. Cristo, Ele morreu na cruz e disse: está consumado. Eu vou enviar um semelhante a mim, que vai estar em vocês, com vocês, até a consumação dos séculos. E o Espírito Santo veio e religou o espírito do homem que estava morto com o Espírito de Deus, que era a vida. Na velha aliança, Deus disse ao povo hebreu: diante de vocês eu coloco a bênção e a maldição, a morte e a vida. Escolham a vida para que vocês tenham vida. Então, se Deus deu a opção de morte e vida, bênção e maldição, e ainda disse: escolha a vida para que você tenha vida, o que é que a gente deve fazer? Escolher a vida. E a vida, como a gente viu no versículo de João, é Cristo. Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nós escolhemos a vida, nós escolhemos Cristo. Se nós nascemos de novo, nós recebemos a vida. E essa vida foi colocada dentro de nós pelo Espírito. A Bíblia fala que o Espírito de Deus, Ele vivifica o homem no seu corpo carnal. O corpo carnal da gente, essa carne, ela é vivificada pelo Espírito. Nós recebemos as coisas de Deus pelo Espírito, por esse Espírito que veio habitar dentro daquele que nasce de novo. E por meio desse Espírito nós recebemos cura de Deus, recebemos libertação de Deus. E por isso que o escritor diz: vocês não receberam um espírito de medo, mas um espírito ousado, intrépido. Vocês não receberam um espírito de medo, um espírito opressor, um espírito que vos escraviza, mas um espírito que veio trazer vida e liberdade e paz, que é o Espírito Santo. Para que nós recebemos esse Espírito? Para que nós tenhamos isso que Deus deu na plenitude da sua graça. A graça de Deus foi depositada na nossa vida por meio de Cristo, mas ela só funciona se a gente vivê-la. Se a gente tiver 1 milhão na conta e não for lá usar, ele vai ficar lá o resto da vida e a gente não usufrui dele. Da mesma forma a graça foi nos dada, mas se a gente não usar, ela fica lá. A gente não vai poder limitar Deus por aquilo que a gente não fez, nem tampouco questionar Deus por aquilo que a gente deixou de fazer. Deus, Ele enviou Jesus para ser um sacrifício suficiente, que valia, quitaria a dívida e proporcionaria um saldo de graça abundante para nós. Mas se a gente não receber a salvação, não conhecer a graça e não andar segundo ela, o saldo continua positivo lá. Só que quem não está usando somos nós. Você acha que Deus ia mandar o único filho que Ele tinha, Jesus Cristo, a palavra, morrer para que a gente vivesse a mesma vida que a gente vivia? Ou para que a gente tivesse as mesmas coisas que a gente tinha? Na velha aliança a gente recebeu dos nossos pais naturais conselhos, instruções, e recebeu aquilo que eles podiam dar, naturalmente falando. Mas na nova aliança a gente recebeu de Deus graça, sabedoria, plenitude do Espírito
e uma base para andar em cima, que é Cristo, a palavra. Quando a gente recebe o Evangelho, recebe o sacrifício de amor de Deus e anda segundo Ele, nós vamos andar firmados numa vida plena de graça. Porque a graça de Deus não é apenas um favor imerecido, é aquilo que veio trazer suficiência, abundância e tudo que diz respeito a essa vida nossa e a piedade. A graça de Deus, ela não foi somente Jesus morrer na cruz e a gente chorar na Semana Santa. Bichinho de Jesus apanhou tanto. Não, Ele morreu porque Ele quis nos dar o ato maior de amor, que foi entregue por Ele sem pedir nada de troca e esperar. Agora só que Ele morreu daquela forma, daquele jeito, e consumou aquela obra para que a gente usufrua dessa vida. Porque se a gente não usufruir, a gente vai viver no mesmo coitadismo que a gente andava, da mesma forma que a gente vivia, enganado, condizente, triste, amuado, cabeça baixa, se achando a perebinha da ferida de Jó. Mas só que Cristo, Ele levantou um povo, não é para que nós se amostremos humanamente falando, mas é para que a gente viva segundo o poder de Deus. Ele levantou um povo para que a gente viva em intrepidez, ousadia, cura, abundância de graça, sabedoria, para que a gente seja guiado pelo Espírito, porque o homem espiritual discerne todas as coisas e ninguém consegue discernir ele, naturalmente falando. Para que a gente ande numa sabedoria superior, porque a nossa sabedoria humana, Tiago diz que é animal, terrena e diabólica. A sabedoria humana, ela é limitada, a sabedoria divina não tem limites. Por quê? Quem criou todas as coisas? Deus. Até Satanás, Ele criou o anjo e o anjo se rebelou. Então, se Deus criou todas as coisas, Ele sabe todas as coisas. E a Bíblia fala que o Espírito de Deus prescruta a natureza de Deus e conhece Deus profundamente. E se o Espírito de Deus conhece Deus profundamente e hoje mora dentro dos crentes, e a palavra diz que Ele veio para nos ensinar todas as coisas, então se Ele veio ensinar e Ele conhece todas as coisas de Deus, nós vamos aprender com quem? Com o Espírito Santo, que sabe todas as coisas e ser guiados por Ele. Mas se nós limitamos nossa vida somente à nossa sabedoria, nós só vamos chegar até naquilo que conseguimos ver. Mas se nós nos entregamos e limitamos nossa vida à base, que é Cristo, nós vamos andar em algo superior, que é a vida de Deus. E vamos ter um plano traçado que nossa mente não tem capacidade de compreender. Paulo, ele fala que foi elevado aos céus. E lá, ele diz que é incomparavelmente melhor a tudo isso que a gente viu, pensa, entende, enxerga. É algo incomparavelmente melhor. Aí eu pergunto, se hoje chegasse uma mensagem no seu celular, a sua conta bancária acaba de ter um depósito de 30 trilhões de reais, não seria algo bom? Só que Paulo disse que os céus é algo incomparavelmente melhor a isso. Ou seja, não é algo natural que pode trazer a alegria que os céus nos trouxe. Não é algo natural que pode trazer a paz que os céus nos trouxe. Cristo veio dos céus, se fez homem e morreu para que a gente viva o céu hoje na terra. Assim na terra como é no céu. Então, se nós começarmos a entender o Evangelho baseado em Cristo, nós vamos andar firmados no caminho que não é fofo, um caminho que não atola, um caminho que não afunda, mas vamos andar no caminho que é firme,
e vivo. Porque Cristo nos resgatou para viver um novo e vivo caminho. João 1,1 diz que no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus. Então, a palavra se fez homem, habitou entre nós, mostrou como é que o Filho de Deus anda e nos proporcionou uma graça abundante. E essa graça abundante só é conhecida por meio dessa base que o Evangelho tem, que é Cristo. Um Evangelho que começa a mostrar que o homem é o centro de tudo, que o homem é superior a todas as coisas, que o homem é a fonte de todas as coisas, que o homem tem uma importância maior do que Deus. Isso não é Evangelho, isso é humanismo. Um Evangelho que mostra que nossa mente tem capacidade para entender Deus intelectualmente, humanamente e pelo raciocínio. Isso não é o Evangelho, isso é o ensinamento da nova era, que mostra que pela cabeça o homem pode dominar o mundo. Então, se esses evangelhos for apresentado a nós, faça aquilo que Paulo instruiu. Mesmo que um anjo do céu venha dizer qualquer outro evangelho que não seja o de Cristo, seja amaldiçoado, seja anátema. Se qualquer evangelho não mostra o Filho de Deus como o centro da salvação, o centro da vida, o centro do poder de Deus, o centro da graça de Deus, esse evangelho é mentiroso e falho. Vai chegar um dia que você vai ser frustrado por esse ensinamento. Vai chegar um dia que você vai ser enganado por esse ensinamento. Vai chegar um dia que você vai procurar um chão para pisar e não vai ter, porque você não tem base. A base é Cristo. Se o evangelho não tem Cristo, não é evangelho. Você vai afundar. Você vai cair no seu próprio conhecimento, na sua própria mente, no seu próprio raciocínio, intelecto, e vai a cada dia mais acontecer aquilo que a palavra diz: um abismo chama outro abismo, e se afundando, se afundando, se afundando, se afundando. Daqui a pouco para subir dá trabalho. Mas se a gente tiver um evangelho apresentado, onde a base é Cristo, onde o firmamento é a rocha, que é Cristo, nós vamos sempre ter nossos pés firmes e não vamos afundar, mas vamos andar em caminhos retos, sem nem ter onde tropeçar, porque Cristo não tem defeito. Cristo foi pleno, Cristo não pecou. Cristo passou por todas as tentações, mas em nada pecou. Então, se nós seguimos esse caminho, esse evangelho e esse fundamento, não tem como a gente ser frustrado, nem afundar, nem ficar decepcionado, porque Cristo, Ele proporcionou para nós um evangelho de poder e vivo, um caminho de restauração, um caminho de vida. Então, se nós tivermos um evangelho baseado em Cristo, nós vamos seguir nosso caminho firmes. Nós vamos seguir nossos caminhos sem estar assim, afundando, subindo e descendo, sempre reto e plano. Porque Ele foi aquele que veio, como se diz no interior, abrir caminho no meio dos matos para que a gente passe no caminho visível e reto. Só que existem dois caminhos. Um que tem uma porta larga e o outro que tem uma porta estreita. A porta larga leva à perdição, leva ao inferno. Mas a porta estreita, que é Cristo, leva a essa vida que a gente vem comentando até agora, que é uma vida de paz, justiça e alegria no Espírito. Uma vida estreita, uma vida pela porta estreita, ela não é uma vida que nos traz dano, dor e sofrimento. Isso aí é só para nossa carne, que gosta de coisas que não são aquilo que Deus preparou e criou para nós. São baseadas no pecado, são fundamentadas numa vida que vai nos destruir dia ou menos dia.
Se nós basearmos nossa vida em cima de um fundamento que é feito no pecado, nós vamos a cada dia estar mentindo, daqui a pouco não descobre. Aí lá vem o rolo para desfazer a mentira, ou então vai mentir mais ainda, se afunda mais. Tem muitos que vivem uma vida com várias mulheres. Aí daqui a pouco uma descobre, tem uma briga, ou então o camarada vai e pega uma doença. Aí daqui a pouco vai definhando, morre. Sempre a vida que é baseada na carne leva para a morte. Porque a carne, ela inclina para o pecado, e o salário do pecado, o preço do pecado é a morte. Se a gente vive uma vida sem ser baseado nos fundamentos de Cristo, nós vamos inclinar sempre para o lado do pecado. E o lado do pecado sempre o resultado vai ser a morte. E que morte é essa? Somente a morte natural? Não, também a morte eterna, porque o inferno é real. O inferno, ele não é uma história para fazer medo a menina, não. Jesus Cristo falou mais do inferno do que da graça na Bíblia, se você ler a Bíblia. Ele estava alertando aquele povo para não ir para esse lugar, porque é um lugar onde há dor, pranto, choro e ranger de dentes. Então, se esse lugar é real, existe, e tem dor, pranto, choro e ranger de dentes, para que a gente vai para lá, se o Salvador já nos tirou e nos livrou de lá? Então precisamos entender que o fundamento do Evangelho é Cristo, e esse fundamento nos livra da ira de Deus, que foi para que aqueles que são obstinados, que são infiéis, que são inimigos de Deus, que são amantes das paixões carnais, vão perecer e padecer. Deus é tão bom que Ele nos livrou da ira que Ele fez para essas pessoas que são obstinadas, desobedientes, que são pessoas que andam fundamentadas na base do pecado, e para Satanás e os seus anjos. Então, se Ele nos livrou desse lugar, Ele entende que esse lugar é ruim. Ele não quis que nós passemos por esse lugar, ou então perecemos nesse lugar. Ele nos deu a libertação, a liberdade de um lugar que é terrível. E esse lugar foi feito para Satanás e seus anjos, Satanás e seus demônios. Se nós fomos comparar um anjo com a gente, um anjo tem uma capacidade de poder maior do que a nossa. A Bíblia fala que um anjo só destruiu 180 ou foi 160 mil pessoas de uma vez. Ou seja, eles têm mais força do que a gente. E a Bíblia fala que o inferno é destinado para pessoas que estão fazendo coisas segundo a carne, que são obstinadas, que fazem aquilo que bem entendem. E se esse lugar foi feito para um anjo que se corrompeu e começou a ter iniquidade dentro de si, inveja, começou a se achar e corrompeu um terço dos anjos, esse lugar foi criado para Satanás e para esses anjos. Então, se esse lugar que é criado para Satanás e esses anjos, baseado no que a gente vinha falando, que os anjos têm mais poderes do que a gente, e esses anjos que foram corrompidos e Satanás são mal em pessoa, em vida, esse lugar, o sofrimento dele, imagina só como vai ser o sofrimento dele nesse lugar. Deus mandou Jesus para morrer, para que a gente não vá para esse lugar. Se Deus quisesse que a gente vivesse do jeito que o pecado limita, dita, Ele não tinha
nem precisava mandar Jesus morrer no lugar da gente. Nem precisava livrar a gente do inferno. Se Deus fosse nos ensinar as coisas pelo sofrimento, para que Jesus morreu? Para que Jesus padeceu? Timóteo diz que a palavra de Deus, ela é apta para nos ensinar, corrigir e redarguir, fazer com que o homem de Deus seja perfeito em tudo que faz. Então, se nós não aprendermos pela palavra, nós não vamos aprender pelo sofrimento, porque Deus nos livrou da ira eterna, do sofrimento eterno. E para quê? Para que a gente aprenda e fundamente nossa vida na base do Evangelho, que é Cristo. A Bíblia fala que Cristo em nós é a esperança da glória. Nós só temos esperança da glória por Cristo. Não é por outro e qualquer fundamento, é por Cristo. O fundamento do Evangelho é Cristo. E por meio desse fundamento nós podemos exercer a vida de filho de Deus. Somente por esse fundamento é que conseguimos exercer a vida de Deus, a vida de filhos de Deus, a vida de um cristão. Foi colocado um rótulo nos que aceitam a Cristo de crentes, mas a Bíblia fala que Satanás é crente, e mais crente do que muito crente. Porque Satanás, ele acredita na Bíblia e conhece a Bíblia. E ele acredita tanto na Bíblia que estremece, está escrito lá. Satanás e os demônios acreditam tanto na palavra que eles estremecem, eles tremem. Só que existe uma diferença de crente e cristão. A Bíblia mostra em Atos que os cristãos foram chamados assim pela primeira vez quando o pessoal daquela região viu eles se comportarem igual a Cristo. E assim chamaram eles de cristão pela primeira vez. Aí muitos se dizem: eu sou cristão evangélico, eu sou cristão católico, eu sou cristão isso, eu sou cristão aquilo. Mas na verdade cristão é aquele que pratica a palavra, que anda igual a Cristo. A gente olha e vê muitos que se dizem cristãos negando a palavra, dizendo que pode haver casamento de homem com homem, mulher com mulher, pode haver aborto, pode isso, pode aquilo. Meu irmão, a Bíblia, ela mostra que Deus colocou diante de nós a bênção e a maldição, a morte e a vida, e disse que era para a gente escolher a vida. Como é que a gente vai escolher apoiar a morte de uma criança? Que Bíblia é que esse povo está lendo e praticando? Precisamos entender que o Evangelho tem um fundamento, que é Cristo, é a palavra. Sem esse fundamento não é Evangelho nem cristianismo. É qualquer outra coisa que possa ser, mas não isso. Porque cristianismo é ser igual a Cristo, e Cristo é a palavra. Se não houver prática da palavra, a gente não é cristão. Então quer dizer que agora eu só sou cristão se eu andar segundo a Bíblia. É. Porque se não for, você não é cristão, você é convencido a cristão. Mas quando você é praticante da palavra, você é cristão, realmente cristão. A Bíblia mostra que esses homens foram reconhecidos como cristãos quando praticavam a palavra. E essa prática levou uma região a falar isso deles. Uma região. Então, por que cristão, crente, evangélico é tão mal falado? Porque não se pratica a palavra. Eu já ouvi e eu já decidi também de não fazer negócios com pessoas que dizem que são crentes, porque a maioria dá calote nos outros. Aí como é que são cristãos? Desse jeito? Não são. Dizem que são, mas não são. Porque quem é cristão
faz aquilo que Cristo disse. Me dê cá essa moeda, tem a cara de quem? De César. Então pronto, dê a César o que é de César. Ou seja, se está devendo, pague. Mas não, o povo faz as coisas erradas, se esconde atrás de um púlpito, de uma Bíblia, e fica se intitulando e dizendo que é santo, cheio de safadeza. Só que a Bíblia mostra que cristão é aquele que pratica a palavra. Então, quando pessoas chegarem e disserem perto de você, eu sou crente, viu? E começar cheio de coisas, cheio de safadeza, cheio de mentira, não, essa pessoa não é cristão não. Ela pode ser crente, ela pode até conhecer a Bíblia, mas o cristianismo leva a gente à prática, porque a gente fundamenta nossa vida na base que é Cristo. E se a gente tem uma base fundamentada, a gente vai andar em cima dessa base. Imagina só a gente no meio do mar, com um barco, em cima de um barco. A gente ia sair para algum canto? A gente ia ficar em cima do barco até chegar na terra, não é? Então, se a gente tem uma base sólida, que é Cristo, para que a gente vai estar saindo de cima da base? E andando segundo o mundo? Que a Bíblia fala que o mundo perece no maligno. O que é isso, perecer no maligno? É estar baseado em seu sistema, nos fundamentos do pecado que é imposto por Satanás. O que é que você vai esperar do mundo? O que não presta, porque a Bíblia fala que ele está perecendo no maligno. O próprio Satanás disse a Jesus: ei, se você me adorar, eu vou lhe dar todo esse domínio, todo esse poder, toda essa glória, porque me foi dado e eu dou a quem eu quiser. Adão lá atrás, quando pecou, quando desobedeceu a Deus, porque pecado é errar o alvo, ou seja, sair da rota que foi estabelecida, Adão entregou a Satanás a autoridade que Deus entregou a ele. Deus disse: eu coloco vocês aí, agora cuide desse jardim, plantem, lavrem e comam de toda a árvore, só não coma daquela dali, porque se você comer dela você vai morrer, porque você vai conhecer o bem e o mal. E Deus não queria que o homem conhecesse o mal. Então, quando o homem desobedeceu, o homem pecou, aí Satanás disse: agora venha, a chave é minha, a autoridade é minha, o dono sou eu. Então, se a terra, o mundo, é baseado num sistema que é cheio de mentiras, cheio de falhas, cheio de erro, o que é que a gente deve esperar de um mundo que está perecendo no Satanás? O que não presta. Se a gente partir desse ponto de vista, nós não podemos achar dentro de um esgoto um tesouro, podemos? Mas a gente acha em Cristo uma nova vida, uma vida viva, um caminho vivo, um caminho restaurado, um caminho que nos supre emocionalmente, espiritualmente, e nos faz ter sabedoria para que, diante de todas as coisas que o mundo levanta, a gente saia mais do que vencedor, porque nós temos Cristo em nós. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflição, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ele disse isso porque nele nós também vencemos. Afinal de contas, a vitória que vence o mundo é o quê? A nossa fé. A fé que nós temos em Jesus. Porque somente nele, por meio dele é que a gente tem acesso ao Evangelho pleno, a base do Evangelho vivo, a uma vida digna de cristão. Porque assim como um rei natural proporciona a seus súditos uma vida de suprimento, de roupa, de tal, Deus garantiu na sua palavra, por meio de Cristo, que nós não andemos preocupados com o que comer ou vestir. Porque assim como Deus cuida de um passarinho e de uma erva, Ele cuida da gente. Ele disse: olha, se vocês andar preocupados com isso, vocês não podem acrescentar um minuto na vida de vocês. Mas entendam
que vocês têm mais valor do que um passarinho e do que uma Eva. Ou seja, nessa palavra Jesus disse que Deus nos supre, relacionado ao comer e ao vestir. Nós aqui dentro temos variadas idades. E até hoje, eu tenho certeza que para a gente chegar até aqui onde a gente está hoje, nós não morremos de fome, morremos. Nem tampouco andamos nu no meio da rua, andamos. Então foi Deus que supriu a gente até hoje. E por que Ele não vai cuidar da gente o resto que falta para Ele voltar? Então agora eu vou ficar em casa de pé para cima, numa rede, dormindo, não vou trabalhar mais não. Aí você deixa de ser um filho de Deus e passa a ser um preguiçoso. Por quê? Porque se você se levanta de manhã, ou a hora que seja, para trabalhar com saúde saudável, quem é que está lhe dando essa saúde, essa sabedoria, essa disposição? Não é Deus não. Ou você acha que Satanás vai deixar você bonzinho, saudável e vai lhe dar sabedoria para trabalhar todo dia? Não vai não. Satanás quer que você tenha o pior dessa terra, que você pereça, que você padeça e vá para o inferno junto com ele, de mão dada. Pense na companhia boa. Então, nós precisamos entender que de Deus toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dele, vem do alto, do Pai das luzes. E Jesus disse: olha, vocês são as luzes do mundo e o sal dessa terra. Então Deus é nosso Pai, o Pai das luzes. E você já viu alguém acender uma luz e botar debaixo da cama? Não vai fazer nada, vai esconder o brilho que ela tem. E Jesus disse: resplandeçam diante do mundo a vossa justiça. E que justiça é essa? A justiça do reino, que é aquela que a gente viu no começo, que é justiça, paz e alegria no Espírito. O reino do Espírito, o reino de Deus. Que essa justiça possa resplandecer em todo lugar e a gente não esconda ela debaixo da cama. E para esconder essa justiça debaixo da cama, o que é que a gente faz? Deixa de praticar a palavra e andar em cima da base. Um crente que fica de braços cruzados, não faz nada, nem quer nada, ele está ocupando um lugar no reino, não está exercendo aquilo que Deus proporcionou para ele. É como você fazer uma feira todinha, jogar na geladeira e deixar lá apodrecer. Você só vai gastar seu tempo, seu dinheiro e vai perder tudo aquilo que tinha lá dentro. Um crente que não pratica a palavra é a mesma coisa. É uma pessoa sentada numa posição de rei, sem exercer o seu reinado, sem exercer aquilo que Deus conquistou na cruz, sem viver o evangelho que Cristo morreu para que a gente tivesse acesso a ele. Muitos pensam que um pastor quer que o povo faça as coisas de graça para ele. Eu já pensei assim. Mas não. Um pastor que entende que o evangelho exige uma prática, ele vai querer que os membros estejam se movimentando no evangelho para que o reino de Deus seja movimentado, vivificado, praticado, e a pessoa que está praticando receba aquilo que o reino de Deus traz. Muitos pensam que, agora eu já sei, eu me converti, o pastor só quer que eu varra a igreja, porque ele é preguiçoso e não quer varrer, está se escorando em mim. A Bíblia fala: se você der um copo de água frio a uma pessoa na posição de profeta, você vai receber o galardão do profeta. E se você tiver num tempo exercendo a vida cristã, varrendo um lugar, dando água ao povo, recebendo o povo, e se esse povo tiver um chamado de Deus, ou então o pastor da igreja que já está exercendo o chamado de Deus, você vai receber o mesmo galardão que ele. Isso são fundamentos do reino de Deus. Então quer dizer que com isso que você quer que eu vá varrer a igreja? Não,
Não só tem igreja para varrer, não. Tem gente para evangelizar no meio da rua. Tem instrumento para tocar, tem microfone para cantar, tem púlpito para pregar. Tem um monte de coisa para fazer dentro da igreja. Tem um monte de coisa para fazer dentro da igreja. Púlpito não é lugar, nem vitrine para ter uma pessoa sempre lá animando a plateia, não. Um púlpito é um lugar para se motivar os irmãos à prática do amor, à prática do evangelho. Então, se tem uma pessoa aqui atrás, ela deve ter essa consciência que ela está aqui para que ela seja motivada com a pregação e motive os irmãos a praticar a palavra. Porque se essa pessoa fizer isso e as pessoas praticarem, todos dois vão estar sendo beneficiados pelo reino de Deus. E o reino de Deus, ele não é corrupto, ele não é um reino que só pensa em si mesmo, que é venha a nós vosso reino, nada. Não, o reino de Deus é abundante de graça. Isso só em dinheiro, falando em dinheiro, não, é em todas as áreas da sua vida. Porque Jesus morreu para que você fosse restaurado em espírito, alma e corpo. E uma pessoa que no seu corpo está doente, ela não está recebendo a restauração do Espírito de Deus, do reino de Deus, da morte que Cristo padeceu naquela cruz por ela. Como assim não? Se a pessoa está no reino, o Senhor colocou remédio, sarou, e a gente não está exercendo essa cura, essa salvação, nós estamos deixando a cura de Deus de lado e confiando em outra coisa. Mas precisamos entender que o Evangelho ele nos dá uma base para que a gente viva plenamente tudo que está escrito. E essa base é Cristo, é firmada em Cristo, que é a palavra. Cristo, ele levantou um povo que era mistério na velha aliança, que é a igreja. Cristo disse para os sacerdotes: estão vendo esse templo? Em 3 dias, se vocês matar ou destruir ele vai ser edificado. Ele estava falando do corpo dele. E naquela ressurreição, quando ele foi ao Pai, se apresentou e voltou à terra novamente, passou 40 dias, ele já estava ensinando princípios do reino divino de forma sobrenatural e de forma espiritual. Algum de vocês consegue correr, meter e passar por dentro dessa parede aqui? Consegue? Se você fizer isso aqui, você vai meter a testa e vai voltar para trás. Mas Jesus, quando ele voltou, os discípulos estavam reunidos na sala da casa lá dele, que era uma sala bem pequenininha, que cabia 120 pessoas. E estava lá, e ele passou pelas paredes, as portas tudo fechadas, janela, ele passou pelas paredes e disse: opa, Pai seja convosco. Jesus já estava vivendo ali o que o reino espiritual trouxe para nós e ainda vai trazer. Porque o reino espiritual ele não se baseia nas coisas naturais. Tanto é que a massa, Jesus passou por dentro dela e apareceu para aquele povo. O povo chega e diz: não, muita gente prega um evangelho que é de prosperidade. Aí eu pergunto a vocês, a Bíblia fala que o evangelho são boas novas, boas notícias. E nas boas novas e boas notícias também existe suprimento financeiro para os filhos de Deus não passarem necessidade nem perecerem naquilo que diz respeito ao comer e ao vestir. Paulo disse: olha, eu aprendi a me contentar em toda e qualquer situação, tendo ou não tendo, sobrando ou faltando, eu estou contente. E a gente vai para Cristo e Cristo diz: não se preocupe com o comer e o vestir. Então, se nós entendemos que o reino de Deus é boas notícias e traz também para nós o suprimento do comer e o vestir, para que a gente vai se aperrear com isso, relacionado a isso? Está entendendo? Então, muitos chegam e dizem: não,
Vocês estão pregando um evangelho da prosperidade, então vamos pregar o evangelho da desgraça agora. Vamos começar a amaldiçoar o povo, dizer que o povo vai receber câncer, vai receber a praga do Egito, não é isso? Só que Cristo, Ele não era uma pessoa coitadinha e pobrezinha. Cristo tinha um contador. Você tem um contador? Tem? Você tem um contador? Então quer dizer que Cristo tinha dinheiro. E ainda tinha mais. O contador de Cristo era um ladrão. Que a Bíblia fala que ele passava a mão e roubava o dinheiro da bolsinha de Cristo. Que Judas era um ladrão. Então Jesus tinha dinheiro. Essa casa que eu falei agora há pouco era uma casa que Jesus tinha, que é aquela mesma casa que é falada, que Jesus estava lá numa reunião e os amigos do aleijado subiram, destelharam a casa e botaram o aleijado por cima do teto, e Jesus curou o aleijado. É aquela mesma casa, que aquela mesma casa era na praia, na beira da praia de Nazaré, ou foi de Jerusalém, de Jerusalém não, o Gadareno, pronto. O Nazareno, na praia de Nazaré, aquelas bandas ali, era numa praia, aquela casa. E para ter uma casa numa praia, precisa de quê? Aí, agora a gente vai pensar o texto, tinha 120 pessoas na sala da casa, esperando. Essa igreja aqui não cabe 120 pessoas. Imagina o tamanho dessa sala que cabe 120 pessoas. Ou seja, era uma casa grande, uma mansão. E era de Jesus. Jesus, quando morreu, os soldados estavam disputando sorte para ver quem ia ficar com a roupa de Jesus. Se fosse uma roupa da Sulanca, o povo ia estar disputando para querer pegar a roupa de Jesus? Não ia. Era uma roupa, a Bíblia fala que a roupa de Jesus era uma roupa de um corte só, de linho fino. E isso naquele tempo era muito caro. Tanto é que os soldados não quiseram cortar para repartir. Eles estavam disputando para ver quem ia ficar com ela. Então, o povo faz uma viagem, quer inventar coisas, mas o evangelho tem uma base, é isso, é Cristo. É a vida de Cristo na terra como filho. É aquilo que Cristo diz, façam. É assim, ande assim. E não aquilo que o povo pensa ou inventa. Tem gente que começa só a pender para o lado. Não, mas agora eu quero dinheiro, é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro. Está errado também. Porque o evangelho não se baseia nas riquezas terrenas. Porque elas podem ser roubadas, elas se corrompem, elas são destruídas. Mas o evangelho se baseia nas riquezas eternas, que não tem fim, que não se corrompem nem são destruídas. O evangelho ele é baseado no reino, o qual a sua justiça é superior a todas essas coisas que a gente pode ter ou pensar. A Bíblia mostra, lá na Velha Aliança em Provérbios, um conselho do escritor que diz: olha preguiçoso, olha para as formigas e aprenda a trabalhar com elas. Ou seja, naquele tempo ele mandou olhar para trabalhar. Paulo disse: eu decidi trabalhar para não ser pesado a vocês. Paulo trabalhava também na Nova Aliança. E Paulo foi o camarada que mais escreveu os livros do Novo Testamento. Quase o Novo Testamento todo ele escreveu. Ou seja, ele trabalhava e tinha tempo de ir para a igreja, de pregar e de escrever os livros da Bíblia. Imagina só, Paulo escreveu quase o Novo Testamento todo. Eu estava olhando aqui, se a pessoa lê 2 capítulos da Bíblia por dia, do Novo Testamento, em 6 meses a pessoa termina de ler o Novo Testamento. De ler, imagina escrever. Então quer dizer que Paulo mostrou que é possível trabalhar e servir a Deus. Que nós precisamos seguir aquele conselho que diz: você deve remir o tempo. O que é isso, remir o tempo? Traçar o tempo do seu dia e não esquecer que sua prioridade é Deus. Como assim sua prioridade é Deus? Eu vou deixar de fazer minhas coisas para estar em igreja? Não, você não vai deixar de fazer suas coisas para estar na igreja, não.
Mas você pode se adequar à busca da palavra de Deus. O estar na igreja, o congregar, é para que você seja estimulado e estimule seu irmão a praticar a palavra. Mas você pode ler a sua Bíblia em casa, você pode orar em casa e pode também cultuar. Por que não? Só que é aquele negócio. Muitos pegam e começam. É assim, e começam a extremizar todas as coisas. E começam a levantar um monte de preceitos, um monte de conceitos e um monte de pantim, para que a gente fique sobrecarregado, subjugado e ache que servir a Deus é algo que é por obrigação. Não, hoje eu fui para a igreja, hoje eu já fiz minha parte. Não, vim para a igreja é para que você tenha contato com seus irmãos, com o corpo de Cristo e se estimule a praticar a palavra. Só isso. Vim para a igreja é para que você possa conhecer, tirar um tempo para aprender de Deus. Afinal, quando você vai para uma escola, você não fica lá escutando o professor falar, vai vendo os exemplos e tal, e vai aprendendo com o professor, não é isso? Uma igreja, você vai aprender a palavra e vai ter contato com seus irmãos que professam a mesma fé, que dizem que Jesus é o Senhor, que é o Salvador, e vai, junto com eles, correr a carreira. Então, igreja é isso, é um corpo em movimento para a prática do Evangelho, para a prática da palavra, desse Evangelho que está firmado em Cristo. Lá em Hebreus 4, versículo 14, você que tem Bíblia, abra lá por favor. Hebreus 4, 14. O versículo 14 fala assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Nesse versículo mostra que a gente deve apegar com firmeza a fé que nós temos em Cristo. E isso para que a gente ande fundamentado nela. A Bíblia, ela não precisa de tempero. Ela já é temperada, ela já é algo que vem revelado do Espírito e é vivificado pelo Espírito para que a gente pratique. A Bíblia não precisa de ajeitado, de falar bonito, de eloquência, porque ela se interpreta pelo Espírito. E quando o Espírito de Deus está em nós, Ele vai fazer esse papel. E isso tudo quando nós nos apegamos firmemente à base do Evangelho, que é Cristo. Nós fundamentamos nossa fé nessa base que é Cristo. Nós andamos em cima dessa base que é Cristo. Nós vamos poder a cada dia professar por meio da nossa vida um novo e vivo caminho, um novo estilo de vida, algo que é superior ao que a gente trouxe de conhecimento natural até os nossos dias de hoje. O Evangelho, ele é a verdade. E a Bíblia fala em João: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia fala que Cristo é a palavra, e por meio da palavra a gente conhece a verdade. Por meio da palavra a gente vive essa vida e fundamenta a nossa fé, apegando firmemente os nossos passos a esse caminho, a essa vida. Somente por meio desse caminho, por meio dessa firmeza que existe na fé em Cristo, é que a gente pode exercer uma vida de cristão e uma vida do Evangelho. Porque de outra forma, como já foi dito, é engano e frustração. Dia menos dia, a conta chega e a gente vai ver o resultado, que é frustração, engano
e sofrimento e padecimento. Porque o Evangelho, ele é o poder de Deus para os que creem, mas para os que perecem é loucura. Então precisamos entender que por meio do Evangelho nós temos o poder de Deus disponível para andar em cima dessa base firme que é Cristo. O mundo parou, mas nós, a igreja, não somos do mundo. Nesse ano vivemos da graça de Deus. Atos Igreja, conhecendo a palavra e vivendo Cristo. Rua Bahia 649, Divinópolis, Caruaru, Pernambuco. Conheça a palavra e viva Cristo. Junte-se a nós em nossos cultos, domingos 17 horas. Terças, quintas e sábados, às 19h30. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja, somente a Escritura.